dados que identificam uma pessoa, né? Aí temos endereço, CPF, vários tipos de informações sobre uma pessoa, né? Tanto que isso já vinha aí, como eu brinquei hoje à tarde, na questão do artigo 259 do Código de Processo Penal, aonde não precisa o nome do meliante na denúncia, pode apresentar pelas características, pelos sinais, pelas informações, né? Então, veja que é um exemplo claro aí dessa questão dos dados que existia desde quando surgiu aí o Código de Processo Penal. O objetivo desse tratamento de informações pessoais, ou seja, das pessoas, é exatamente estabelecer a produção estatística oficial, trazer aí a possibilidade de elaboração de uma estatística oficial durante a situação de emergência decorrente da pandemia da Covid-19, é o objetivo que está lá nessas ADINs, né? ADINs, como já citei, né? 63 até 6393, etc. Então, veja que nós temos várias aí, 5 ADINs que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu nessas 5 ADINs, né, que a medida provisória 924 de 2020, que até foi encerrada a vigência, né, por não ser convertida em lei nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, que pretendia aí protelar o início da vigência da Lei 13.709 de 2018, né, poderia, com isso, trazer sérios riscos a direitos fundamentais, como citados, né, por exemplo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à proteção de dados, são direitos fundamentais, né, embora a proteção de dados seja um direito fundamental autônomo, né, então vejo que tudo que se diz a respeito, que se vê a respeito da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem lá no seu artigo 2º, né, a disciplina quanto a esta proteção de dados pessoais, né, e tem lá os seus fundamentos. Então, o artigo 2º da Lei 13.709 de 2018 traz exatamente os fundamentos desta proteção dos dados pessoais, seja de pessoa física, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. O primeiro desses direitos, desses fundamentos à proteção de dados é exatamente o respeito à privacidade. O que é a privacidade? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, né, Lei 13.709 de 2018, estabelece como os dados pessoais devem ser tratados, né, por organizações públicas e privadas, a fim de proteger os direitos de liberdade e privacidade de pessoas físicas. Então, veja que nós temos aí a proteção aos direitos por parte das pessoas, das organizações públicas e privadas, né, nos termos do que prevê, como já falei, o artigo 40 e também o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Então, temos aí o primeiro dos fundamentos, que é exatamente o dever de proteger o respeito à privacidade, o respeito à privacidade. Depois ainda consta lá no inciso 2º do artigo 2º da Lei 13.709 de 2018, a autodeterminação informativa, ou seja, a capacidade da pessoa escolher, né, como informar os seus dados. Ainda tem a liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de comunicação e de opinião, né? Então, isso previsto o direito à liberdade de expressão lá do artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, onde é permitida aí a livre manifestação de pensamento, somente sendo vedada, na verdade, a pessoa não se manifestar, não se identificar, que é o anonimato. Então, é vedado, é proibido o anonimato, conforme prevê o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. O direito à informação, direito fundamental do artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, o direito de comunicação, né? Tanto que existe aí o artigo 220 na Constituição Federal, que traz essa liberdade lá no parágrafo 2º, veda qualquer tipo de censura, né? Então, veja que temos esses direitos fundamentais, que são os fundamentos dessa proteção aos dados
da Lei 13.709 de 2018. Ainda tem lá a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, como prevê também um direito fundamental sagrado, né? Lá do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, né? O direito à honra, o direito à imagem, né? O direito à honra pode gerar uma indenização aí, nos termos do artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, e se crime, se ação ou omissão típica antijurídica ou culpável, pode levar o crime de calúnia do artigo 138 do Código Penal, o crime de difamação do artigo 139, ou o crime de injúria do artigo 140, né? Logicamente, se dentro daquela configuração do artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, também temos aí como fundamento dessa proteção de dados, né, dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, o desenvolvimento econômico e tecnológico, né, e a inovação, conforme prevê o artigo 218 da Constituição Federal, a Lei 10.973 de 2004, e também foi aprimorada aí pela Lei 13.243 de 2016, o incentivo à tecnologia, o incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico como um parâmetro do artigo 170 da Constituição Federal. Ainda existe como fundamento a questão da livre iniciativa, a livre concorrência, que é um princípio previsto lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, e a defesa do consumidor, né, como prevê o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, e expresso aí na Lei 8.078 de 90, a Lei 8.078 de 90 é a lei que traz o Código de Defesa do Consumidor, e aqueles crimes praticados contra a relação de consumo estão previstos na Lei 8.137 também de 90. Então, veja que os fundamentos são esses, fundamentos, a livre iniciativa, a livre concorrência, conforme prevê o artigo 170 da Constituição Federal, e a defesa do consumidor da Lei 8.078 de 90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ainda tem aí como fundamento essa proteção de dados, preservar os direitos humanos, ou seja, como prevê o artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, assegurar a prevalência dos direitos humanos, né, nas relações internacionais, etc., né, o livre desenvolvimento da personalidade, isso é muito interessante, por isso essa proteção de dados, a dignidade humana, lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é um princípio que norteia toda a Constituição Federal, e o exercício da cidadania, né? A cidadania é um direito, é um objetivo da República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. E a cidadania, além daquela cidadania prevista na Lei 4.717 de 65, que é a Lei da Ação Popular, lá no artigo 1º, parágrafo 3º, traz aí como se dá a formalização da cidadania, né, pelas pessoas naturais. Então, veja que essa Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigência agora, vai entrar em vigência no dia 1º de agosto de 2021, por força da Lei 4.010, né, 4.010 de 2020, ela disciplina a proteção de dados pessoais com esses fundamentos. Então, veja, tudo aquilo que nós já falamos dessa Lei 13.709 de 2018, ela se complementa com o artigo 2º. O artigo 2º traz exatamente os fundamentos da política contida na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Então, vejam que esta lei ela traz o tratamento, e o tratamento ele tem um objetivo, o tratamento dessas informações pessoais, né, é possibilitar, como já dito, a produção estatística oficial durante a situação de emergência decorrente da pandemia da Covid-19. Por isso, essa análise que estamos fazendo nessas ADIs, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, número 6.387, 6.388,
6.389, 6.390 e também a 6.393.